Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde hoje vai falar sobre um procedimento muito interessante, muito simples, que dá para você fazer aí na sua casa. Porque, olha, no meio da agitação, da movimentação do dia a dia, é comum a gente respirar vários tipos de coisas, como, por exemplo, poeira, pelos de animais, sujeira, não é mesmo? Toda essa exposição pode contribuir para o surgimento de problemas respiratórios, gripes, alergias e por aí vai. Você enfrenta aí algum tipo de problema como esse? Bom, se você enfrenta, a gente quer saber se a lavagem nasal pode melhorar ou até mesmo curar problemas respiratórios. Será que tem jeito certo para fazer? A gente quer esclarecer essas dúvidas aqui e para isso a gente convidou aqui a doutora Alana Filgueiras, que é otorrinolaringologista e vai nos ajudar nessa missão hoje. Doutora Alana, eu tô apreensiva, você sabe que eu não gosto de nada no meu nariz, mas realmente a gente está exposto a tanta coisa, né? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Teru. Realmente, né, as pessoas, muitos pacientes, eles sofrem um pouco dessa agonia de saberem que podem ter que colocar alguma coisa no nariz. Isso é bem mais comum do que a gente imagina. Agora eu quero saber o seguinte, doutora, essa lavagem nasal, ela pode ser feita a partir de que idade? Bom, então vamos lá. Lavagem nasal não tem idade. Então ele pode ser feito desde bebês até a fase que você tiver necessidade. Não tem contraindicações à lavagem nasal. Com a técnica certa e com a solução correta, a gente consegue abranger todas as faixas etárias. E aí a gente tem algumas mudanças que podem ser feitas em relação a períodos de gripe, resfriados e períodos em pacientes normais que não estejam sentindo nada. Tá. Agora, o nosso nariz, ele tem mecanismos de defesa, né? Os pelinhos, por exemplo, servem para filtrar. E algumas outras partes do nosso corpo parece que convivem bem com bactérias do bem e bactérias do mal. Será que se eu fizer a lavagem nasal com muita frequência, eu também não vou estar tirando ou de repente atrapalhando essa proteção natural? Bom, então assim, no nosso nariz, a gente tem vários mecanismos. Como você falou, os pelinhos, que são vibristas, que nós chamamos, elas filtram esse ar com aquelas partículas maiores, que são capazes ali de ficarem presas nesses pelinhos. Mas dentro do nariz, a gente produz uma quantidade muito grande de muco. Para vocês terem uma ideia, não se espante, mas a gente produz em média 1,5 litro de muco nasal. E esse muco ele vai sendo feito durante o dia e vai lavando naturalmente, com um mecanismo de lavagem natural, o nosso nariz. Além disso, a gente tem micropelinhos em toda a mucosa dentro do nariz, que a gente isso não consegue ver, são microscópios, que eles trabalham fazendo essa função de levar todo esse muco associado a essas impurezas lá para trás da garganta, onde a gente acaba engolindo, né, inconscientemente durante todo o dia. Porém, quando a gente faz a lavagem nasal, a gente tira o excesso do muco daquele momento. E durante o dia a gente vai ficar produzindo mais mucos. Então não tem isso da gente retirar a defesa, pelo contrário, a gente ajuda muitas vezes aquele muco que pode estar um pouco mais espesso, devido ao ar mais seco, devido ao excesso de poluição, por exemplo, ou até mesmo quando a gente pensa em pacientes com rinite, sinusites, resfriados, e a gente ajuda essa mucosa a ficar mais saudável, de uma forma até mais rápida. Faz muito sentido, porque quando a gente está, por exemplo, com uma gripe ou com a rinite atacada, parece que o nariz fica mais inchado internamente e aí esse fluxo fica diminuído. Então, quando a gente lava, vai ajudar o processo. Agora, tem uma frequência recomendada de quando em quando eu posso fazer essa lavagem? Bom, eu sempre costumo dizer para os pacientes que é muito individualizada a relação quanto à frequência. Então, assim, no meu dia a dia e no dia a dia dos meus pacientes, eu oriento que pelo menos 1 a 2 vezes por dia o paciente faça como se fizesse parte da sua higiene natural. Então, acordou de manhã, vai escovar os dentes, lava também o nariz. No final do dia, a mesma coisa, vai dormir, chegou em casa, escova os dentes e também faz a lavagem nasal. Porém, isso é muito individual de cada um. Então, eu tenho pacientes com rinite alérgicas que não estão muito bem controladas. Em processos de crise, eu aumento isso até para 5 vezes ao dia. Uau! Pacientes em pós-operatório, pode também ser feito de 2 em 2 horas. Então, isso é muito individualizado. Mas no dia a dia, em pacientes normais, sem nenhuma doença, sem nenhum processo ali de estresse, pelo menos 2 vezes ao dia já está suficiente. Legal. Agora vamos ao procedimento. A gente tem uma teruzinha aqui, doutora.
é uma modelo que vai nos ajudar a entender como que é o processo de lavagem nasal. Você já passou... Eu tenho amigas, doutora, que passaram no pediatra e já aprenderam a fazer isso com os bebezinhos já desde pequenininhos. Eu nunca fiz, confesso que eu em mim mesma nunca fiz, mas meu filho já fez cirurgia do nariz e teve que aprender a fazer essa técnica. Eu tô aqui com uma seringa que tem aqui, olha, uma anatomia, vou chamar assim, diferente, ó. Ela tem um biquinho. É só assim que dá para fazer? Ou daria para fazer com uma seringa normal, assim, olha, sem nada? Bom, então vamos falar dos dispositivos em geral. Nós temos vários tipos de dispositivos. Os mais simples, mais fáceis até de achar, são as seringas. Essa seringuinha eu gosto de começar muito na criança. Então, a criança ali até 3 anos de idade, eu gosto muito de usar essas seringas aí de 3 a 5 ml. E a gente coloca esse adaptador no bico para facilitar não machucar o nariz, né? Então, a gente vê que esses biquinhos que já vêm na seringa sem esse adaptador, que é essa borrachinha preta que tem na sua mão, ele pode, se o paciente, às vezes, colocar em direção ao meio do nariz, ele pode machucar o septo nasal e causar sangramento. Então, por isso, a gente gosta de adaptar. Quando eu ensino o paciente no consultório, eu vejo que ele está bem seguro, ou o pai, a mãe já sabem fazer, pode sim ser feito sem o bico, mas tem que fazer da forma bem correta para não machucar. Tá. E o que tem aqui dentro, doutora? O que é indicado? Eu posso usar água filtrada, água fervida? Precisa ser soro? Me explica. Um costume que muita gente tem, às vezes, eu já ouvi isso algumas vezes, de pacientes que usam água do chuveiro para lavar o nariz. Então, assim, não pode, de forma alguma, usar água no nariz pura, tá? Então, o que a gente pede para os pacientes é fazer a solução fisiológica 0,9%. Existem outras concentrações que a gente pode individualizar para cada paciente, mas o inicial seria a gente começar com a de 0,9%. Peraí, doutora. Essa 0,9 é aquele soro que a gente compra na farmácia, certo? É aquele soro que às vezes usa para lavar o olho, que usa para passar em machucado. É essa a solução para simplificar aqui para o nosso telespectador? Exatamente. A solução fisiológica que você encontra na farmácia, naquelas garrafinhas, às vezes em garrafas menores, às vezes até em flaconetes. Sim. Então, é aquele sorinho da farmácia, tá? E eu sempre falo para os pacientes o seguinte: não achei soro em casa naquele momento, não vou sair para comprar. Tem como eu fazer esse soro em casa? Tem. A gente pode utilizar uma receitinha que a gente dá para os pacientes com uma concentração de sal, bicarbonato e água mineral ou água filtrada e fervida, ou seja, não pode ser aquela água da torneira ali pura, para ele fazer numa concentração, né, ideal, que a gente tem uma receitinha, e aí ele pode fazer em casa. Lembrando que existem alguns detalhes do tipo, nunca soro gelado, tá? Então, todo mundo tem um hábito de guardar o soro na geladeira, né? Então, vou botar depois ele dentro do meu nariz? Não pode. Então, sempre soro morno ou soro em temperatura ambiente. E lembrando que nunca, jamais água pura, tá, gente? Nunca. Doutora, agora explica para mim, antes a gente vai começar a fazer o procedimento aqui, porque, olha, eu coloco essa seringa aqui em uma narina e eu vou, de uma vez, aplicar... Peraí, que eu vou achar aqui o orifício, achei. Eu vou de uma só vez aplicar, como é que deve ser feito? Muita calma nesse momento, gente. Vem para cá, Bedak, aproxima aqui, ó. Então, vamos lá, posicionamento. A primeira coisa, o paciente ele vai se colocar de frente para a pia, ou a cabeça tem que ficar um pouco mais para frente, né, de todo mundo. Inclinado. E no momento que você vai colocar a seringa tem que ser apontada um pouquinho mais para a lateral do nariz e nunca pro meio. Por quê? Porque no meio a gente tem o septo e aí pode machucar. Então, a gente aponta geralmente um pouquinho para a lateral. Então, tá? ó, assim jamais, gente, porque aqui eu vou estar indo em direção a esse ossinho que a gente tem dentro do nariz, que machuca mesmo facilmente. Eu vou aplicar a seringa nessa posição na narina. Deixa eu encaixar aqui direitinho isso. E aí, agora? Tô encurvada aqui para frente. Isso. A pressão é algo super importante. Nosso nariz odeia pressão e gosta de volume. Então, a gente não deve utilizar uma pressão muito forte no nariz. Tem que ser agradável. A gente vê muito vídeo dos pacientes jogando com muita intensidade, achando que isso é o ideal para retirar as impurezas. Não precisa. Então, você pode ir delicadamente, com tranquilidade, conforme o seu conforto, sem pressão. Tá. Então, pode ir lá, pode injetar, sem problema. Opa, mas saiu do outro lado. Eu vou fazer de novo aqui, doutora.
Só para mostrar para o pessoal de casa. Qual é o trajeto que essa água vai fazer na nossa narina? Porque, olha, eu coloquei em uma narina, veja de novo aí você de casa, e ela vai sair do outro lado, ó. É isso mesmo? Bom, então vamos lá, né? Isso é dúvida de todo mundo. Quando eu faço seringa, que ela não veda a minha narina, ela não tem esse adaptador que vai vedar a minha narina, ou seja, ela não tampa inteira a narina, ela não vai sair pelo outro lado. Ok. Tá? Então ela acaba ficando do mesmo lado. E tem algum problema isso? Não tem problema. Seria isso aqui mais ou menos, ó, ela vai sair por aqui mesmo, né? Entra e sai por aqui. Exato. Então pode ser feito assim sem problema nenhum. Para sair do outro lado é quando realmente eu vedo. Então, quando eu utilizo esses adaptadores do bico da seringa ou outros dispositivos que têm a capacidade de vedar a narina, ela vai sair do outro lado. Mas lembrando que isso não quer dizer que foi eficaz ou menos eficaz, certo? Tá lavando do mesmo jeito, porque ela vai sair e vai passar por esse ladinho aqui. A gente tem uma ligação entre uma narina e outra, doutora? Temos. O nosso septo divide o nosso nariz em dois, mas lá atrás, quando a gente encontra lá próximo da garganta, o nariz ele se torna um só, uma estrutura apenas, então ele tem comunicação. E vale lembrar que ele também tem comunicação com nossos ouvidos. Então, quando a gente coloca muita pressão, a nossa tuba auditiva, que está lá no final do nosso nariz, pode sofrer e o paciente sentir dor de ouvido. Então, por isso, tomar muito cuidado com a pressão, para não dar dor de ouvido. Então, eu posso fazer várias seringas, quer dizer, volume, mas não... e até porque, doutora, muita pressão pode realmente machucar, né, o nariz. Eu acho que eu tenho essa agonia com coisa no meu nariz, justamente com medo dessa pressão que pode machucar o nariz horas. Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a quantidade. A gente falou que pode ser várias seringas. Tem limite, doutora? Não tem contraindicação, como eu te falei, de quantidade, né? Eu gosto de dividir um pouquinho em relação a faixas etárias. Então, aqueles bebezinhos que a gente está ali de 0 a 1 ano, ele não vai aguentar uma seringa inteira de 10 ml ali no nariz dele de uma vez só. Então, a gente começa com doses pequenas, com conta-gota, com uma seringuinha um pouco menor, com um flaconete, da forma como for mais tranquilo para a criança. De acordo com que ela vai crescendo, aí a gente pode colocar um pouquinho mais de volume. Então, pacientes acima de 3 até 6 anos de idade, eu já começo com seringas de 10, 5 a 10 ml. A gente pode usar aqueles dispositivos de pressão, que a gente faz aqueles jatinhos. E a gente já pode, a partir dos 6 anos, pensar em usar as garrafinhas, que são um alto volume. Mas a quantidade vai depender muito da necessidade. Então, se eu estou gripada, com muita secreção, com muita coriza, né? Aquela nariz está entupido, não está funcionando, eu vou usar mais quantidade. Então, eu vou tirar toda aquela secreção do meu nariz, o quanto mais me deixar confortável. Tá. Não estou gripada, a gente pode fazer aquela quantidade mínima que eu te falei do acordei, lavei o nariz. E aí, conforme cada um, eu prescrevo uma determinada quantidade. Mas pode variar, por exemplo, eu gosto de adultos, seringa de 20 ml, pode fazer 2, 3 vezes em cada narina, à noite a mesma coisa. Crianças aí de 3 a 5 ml, naquelas crianças menores, e nas crianças acima de 6 anos já pode fazer 10, 15, até 20 ml também. A gente encontra seringas, garrafinhas, esses dispositivos em farmácia, né, doutora? Perfeito. As seringas maiores, seringas de 20 ml, por exemplo, são bem mais difíceis de achar em farmácias, tanto a de 20 quanto a de 60. A gente tem uma dificuldade de achar isso em farmácia. Mas a gente tem vários dispositivos, como, por exemplo, as garrafinhas para lavagem nasal, que a gente chama de squeeze bottles, né? Que são essas garrafinhas de apertar, que são feitas exclusivamente para lavagem nasal, que na maioria delas tem uma capacidade de 240 ml, tem na farmácia. E alguns outros dispositivos parecidos com a garrafa também, né, que lavam de alto volume, mas acaba que as seringas menores são as mais fáceis de achar. Tá. E vale lembrar que elas não duram para sempre, né, gente? Isso é um cuidado que tem que ter. Depois de um certo tempo, temos que descartar as seringas, né, e utilizar outras. Eu peço para os pacientes comprarem várias e irem, né, descartando conforme a utilização. E aí, gente, lembrando que também depois do uso precisa fazer a higienização. Dá para lavar com o próprio soro, doutora? Ou lava com água mesmo e deixa secar ali até a próxima aplicação?
Água e sabão. Eu sempre falo só, água e sabão, ela passou, limpou o bico. E o mais importante, as seringas, o ideal é que elas sejam de uso individual, tá? Ok. Não dividirem, com outras pessoas da casa, cada um com a sua seringa. Beleza, beleza. Ó, vamos reforçar alguns benefícios da lavagem nasal e mostrar alguns outros para você a partir de agora. Olha, evita ressecamentos. Quem está, por exemplo, num processo de gripe ou num processo alérgico, normalmente sente. E o clima também, né, doutora? Às vezes o clima está muito seco, baixa umidade, essa lavagem vai beneficiar. Exato, principalmente nos meses de inverno, que a gente tem dias muito mais secos, a tendência ao ressecamento nasal é absurda, principalmente que existe muitas pessoas que não têm o hábito de ficarem, né, tomando bastante, se hidratando bastante, tomando bastante água durante o dia, então a gente tem um ressecamento maior das mucosas. Então ele ajuda a fluidificar esse líquido, aumentar, né, fluidificar o muco nasal, que pode ficar mais espesso durante esses dias, ajudando o funcionamento do nariz. Vamos lá, olha, essa daqui, doutora, eu não conhecia, mas fez muito sentido agora. Previne otites, porque a secreção do nariz, como você disse, pode passar para o ouvido. Perfeitamente. É muito comum a gente passar por um processo, né, de infecção nasal, então ou resfriado, ou o próprio processo inflamatório como a rinite. O nariz está bastante congestionado, muito entupido, e a gente tem uma mania, ou pode até acontecer pelo próprio processo da doença, de ficar ou puxando aquele ar, ou até mesmo espirrando muito, segurando a pressão, e essa secreção subir por dentro da tuba auditiva em direção aos ouvidos e levar a quadros de otite. Isso é bem comum em crianças. Então, a lavagem nasal ajuda muito em qualquer processo de aumento de muco dentro do nariz. A lavagem nasal vai ajudar bastante esse processo, né, evitando as otites. Vamos ver mais um benefício aqui, gente. Ó, vou começar com esse aqui. Menor índice de doenças respiratórias. Você está falando de alergias, de rinites, bronquites, sinusite. Sinusite acho que é também uma doença respiratória, né? Bem, exato. Existem vários estudos hoje, né? A lavagem nasal se tornou alvo de muitos estudos atualmente. E a maioria deles chegaram a uma conclusão muito incomum, vamos dizer assim, bem convergente, quanto à diminuição dos processos infecciosos inflamatórios, principalmente no público infantil. Então, a gente vê que a criança, naturalmente, ela tem aqueles quadros, né, inflamatórios infecciosos repetidos durante o ano. E o uso da lavagem nasal, a gente percebeu que teve uma redução desse processo. Eu mesma sou paciente, além de médica, eu também tenho rinite alérgica, e desde o momento que eu comecei a lavar o meu nariz, e isso virou um hábito no meu dia a dia, a minha rinite, mesmo sem a medicação, né, utilizada, ela se tornou muito mais estável. Isso quer dizer que ela ataca menos, né? A gente tem o hábito de falar, minha rinite está atacada. Uhum. Então, eu tenho menos processos de crises após a utilização da lavagem nasal na rotina diária. Então, ela ajuda muito a prevenção de doenças inflamatórias e infecciosas, principalmente na via aérea superior. Muito bem, ó, para quem está chegando agora, lavagem nasal feita da maneira certa, com o soro indicado e não com a água do chuveiro. Fica aqui com a gente, ó. Olha outro benefício aqui da lavagem nasal, gente. Fluidificação das secreções. Então, se o catarro está muito duro, muito espesso, e não importa se ele está transparente, se está amarelo, se está verde, se está o que está, com o soro vai melhorar vai liquidificar. Vai, é até importante você falar isso, né, em relação à cor da secreção, né? Infelizmente, as pessoas associam, né, a cor a um processo bacteriano ou viral. Isso a gente não vê muita associação. Então, às vezes, a gente está com aquela secreção espessa que ficou ali porque não está funcionando o nariz adequadamente e ela mais esverdeada porque está ficando mais tempo dentro do nariz, né? A gente diz que o processo de saída do muco ali para a parte de trás do nariz e a gente deglutir aquilo não está acontecendo. Então, ele vai ficar mais esverdeado e mais amarelado, sem que isso identifique ou mostre que seja um processo bacteriano. E quando eu lavo, eu facilito essa retirada desse muco muito espesso e faço com que o nariz volte a funcionar de uma forma mais normal possível. Olha aqui, o último benefício que a gente vai trazer hoje aqui, a limpeza de poluições, que são, na verdade, partículas muito menores, talvez, do que os pelinhos consigam filtrar e os outros mecanismos de defesa do nariz possam dar conta, né, doutora? Exato, isso vale muito para os pacientes com rinite, tá?
a gente fica o dia inteiro ali, né, filtrando o ar dentro do nariz e tendo contato com ácaros, né, substâncias ali muito pequenininhas que vêm da poluição do dia a dia, pelos de animais e tudo mais. E isso vai ficando no nariz, e para quem já não tem o nariz funcionante perfeitamente, que é o caso principalmente dos pacientes que já têm ou um quadro de sinusite crônica, ou um caso de rinite, seja ela alérgica ou não alérgica, faz com que o nariz diminua a sua função. Então ele fica mais lentificado. Então, quando eu lavo, eu retiro essas partículas que deixam o meu muco pesado, o meu muco ali mais lentificado. Eu retiro essa camada de poluição, de substâncias que não deveriam estar ali por muito tempo, facilitando muito, né, o funcionamento nasal. Então, a lavagem, assim, eu falo para todos os meus pacientes, a lavagem deveria ser realmente algo viciante no nosso dia a dia, se torna hábito para todas as famílias. Me convenceu aqui a doutora Alana, convenceu você aí? Ela me convenceu, eu sou super neurótica com coisa no meu nariz, doutora, mas eu vou começar a fazer. Eu faço tomo várias atitudes para tentar vencer a minha rinite também. Mas parece que tem coisas que são mais difíceis, né? Poluição, o pelo do pet, que às vezes está em casa, o próprio ambiente, né? Cortina, tapete e tudo mais. Agora é o seguinte, doutora, tem gente que está reclamando da perda do olfato pós-Covid. Está muito comum mesmo. Eu sei que tem muita relação com o nervo, né? Com neurônios também. Mas será que a lavagem, não sei se você vai poder responder isso, a lavagem também não pode ajudar nesse processo de reconquistar a nossa capacidade de sentir cheiro? Bom, a verdade é que assim, os nossos consultórios estão cheios de pacientes com, né, diminuição do olfato, até perda total do olfato. A gente tem visto muito isso em relação à Covid. E sim, a lavagem nasal até faz parte do nosso tratamento. A gente consegue até colocar medicações dentro da lavagem nasal para facilitar a entrada desses remédios durante o tratamento da dificuldade do olfato, né? E pensando sem o tratamento, né, sem utilizar nenhum tipo de medicação, a lavagem nasal ela auxilia retirando a quantidade de muco lá daquela região que tem a capacidade de sentir olfato. Para quem não sabe, a gente não sente olfato em todo o nariz. Existe uma parte bem específica ali no teto do nariz, uma área muito pequenininha, de média 2,5 centímetros ali, é super pequenininho. Então, se essa área está mais inflamada devido a um processo inflamatório, um processo infeccioso, quando eu faço a lavagem nasal, a gente retira esse edema, esse inchaço que tem dali, e eu consigo melhorar, sim, né, o olfato desses pacientes. Associado, lógico, a alguns outros tratamentos, quando eu tenho associado essa dificuldade do olfato a alguma doença. Muito legal saber disso, muito legal essa conversa aqui com a doutora Alana Filgueiras. Eu quero te agradecer, doutora, pelos esclarecimentos aqui, por tanta coisa boa, tanta coisa diferente que você trouxe hoje. E eu quero convidar você aí de casa para acessar no Instagram, @doutora Alana Filgueiras. Tá aqui, ó, tá aqui, DRA.Alana com H, Filgueiras, para todo mundo que quiser ver. Tem conteúdo bacana por lá também, doutora? Tem, inclusive no meu Instagram a gente coloca, eu tenho vários vídeos eu fazendo em mim mesma lavagem nasal com os diversos dispositivos. Então tem a garrafinha, tem na seringa de 20 ml, de 60 ml. Eu ensino como faz com a lota, que é parece uma chaleirinha super charmosinha que a gente utiliza principalmente, né, no yoga, é muito colocado de se fazer a lavagem com a lota. E eu ensino os diversos dispositivos, mostro quais são as principais qualidades, e lá a gente tem a receitinha do soro caseiro também, que pode facilitar a vida das pessoas que não querem ficar dependendo de comprar o soro fisiológico. E aí a gente consegue tirar também dúvidas e tudo mais. Opa! Então, ó, manda o seu direct para a doutora Alana, dá uma olhada no material dela antes de mandar o seu direct, porque pode ser que a sua resposta já esteja lá postada. Doutora, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Vida e Saúde, um ótimo final de semana e eu te espero mais vezes aqui, se Deus quiser, em breve, presencialmente, viu? Amém, muito bom. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar com você, parabéns pelo programa, tanta informação boa, né, que é tão imprescindível, ainda mais num momento como esse que a gente está buscando tanto, né, um conforto tanto psicológico quanto para o nosso corpo. E muito obrigada mesmo, espero poder estar em breve com vocês aí. Ai, que bom, olha... Papo assim é bom, né, gente? Papo pra cima, papo de aprendizado. Você só vai aproveitar mesmo tudo que a gente trouxe aqui, tudo que a doutora Alana trouxe,
quando você começar a colocar em prática. Bora? Hoje mesmo? Vamos? Hoje mesmo tem seringa aí na sua casa, tem que ser seringa limpinha, é bom comprar uma na farmácia, baratinho, e a gente tem que lembrar de fazer essa higiene e experimentar, então, essa lavagem nasal. Vamos fazer um intervalo, na volta o Dr. César vai estar por aqui falando sobre a interessante relação entre doenças autoimunes e o estresse emocional, é no Claramente aqui. E ainda hoje tem receita de sucos vitaminados, olha aí, para refrescar, deixar levinho o seu final de semana, a gente volta já já.